Tela escura. Uma imagem embaçada começa a se formar. Em uma sala clara, com uma janela ao fundo, vê-se a imagem embaçada de um homem sentado tocando piano. O homem está de lado e a imagem desce lentamente, mostrando desde a sua cabeça até a ponta de seus dedos tocando piano. Valdivino Correia, pianista e baixista. A memorização das pessoas, para quem não enxerga, é a voz. Sempre. E se vocês chegarem e me cumprimentar, quando eu sair daqui na parada, eu vou saber que você é você, entendeu? Eu memorizei a sua voz. A sua tem um destaque diferente. Às vezes, dependendo da pessoa, ela não tem sotaque. Às vezes é uma voz comum, assim, digamos. Que quase ninguém tem a voz igual a ninguém, mas uma voz comum, de pouco destaque, às vezes você tem uma dificuldade a mais. Às vezes a pessoa chega pela segunda vez, fala comigo, eu sei que aquela voz é familiar, mas não consigo detalhar. Ah, esse é fulano, por exemplo. Então o timbre de voz para a gente memorizar é importante assim, para a gente. E pelo timbre de voz a gente conhece todo mundo. Se você chegar e não falar nada, eu não vou saber que é você. Eu não sei porque eu costumo mais memorizar às vezes o andado. Se a pessoa chega próxima, eu já sei que é aquela pessoa, pelo jeito de andar. Aí pelo jeito de andar, o que faz você ter a referência é o som que isso emite. E isso, o som que isso emite. A cadência do passo. Isso, exatamente, o compasso do passo que a pessoa anda. Pontos em braille revelam aos poucos letras que formam o nome do filme, Noite Sem Fim. Imagem de um jardim. Ao fundo, algumas construções. CEP, Escola de Música de Brasília. Bom, eu acho que a música já nasceu comigo, porque desde pequeno, antes mesmo de conhecer a escola de música, de conhecer instrumentos, eu já gostava de música, isso eu me lembro desde pequeno, assim. A música é uma coisa que ela vem, marca um momento e vai embora, né? Mas ao mesmo tempo ela vai junto com algumas lembranças, assim. Então são várias músicas, eu não sei especificar uma, assim, que marcou. A escola de música eu já vinha ouvido falar, já. Não, eu vivia só quieto, sabe, sem poder fazer muita coisa. Marcos Pinheiro, estudante de flauta. Mas nunca faltava música também, né, na minha vida, porque sempre tinha alguém com o rádio ligado. Gabriel Soares, estudante de bateria. Porque eu entrei na música no mesmo tempo em que eu aprendia o braille. Tinha um professor na escola onde eu estudei, né, no CEDV, que viu também a minha aptidão pela música. E aí me indicaram para vir para cá, né? Quando eu tinha 5 anos de idade. E em 2002 eu entrei. Valdivino. Eu mudei para Brasília, eu morava no Goiás. Aí eu mudei para Brasília por conta minha família veio, mais por conta do meu problema de visão, que lá eu não tive como estudar. Estudei até a 6ª série, minha visão foi caindo. Quando chegou na 6ª série eu tive que parar, eu não conseguia mais fazer, principalmente cálculos matemáticos, eu não conseguia mais. Ficava muito números se confundiam e eu acabei vindo para Brasília. E aí eu procurei a Escola de Deficientes Visuais, que fica aqui na L2 Sul. E dela eu me encaminharam para o César e a Escola de Música logo ao lado. Aí uma coisa puxou a outra, eu só tive a curiosidade de saber que escola era essa aqui ao lado. E aí, porventura, era Escola de Música. Falei, pronto, caí no lugar certo. E aí, estou aqui até hoje. Celso Tavares. Imagina você fechando o olho assim, tomando a visão, você dentro de um ônibus, você tendo que descer em um lugar que você não está vendo. Professor de musicografia Braille. Imagina essas dificuldades assim. Pô, como é que ele sabe? Ah, é gente que ajuda também. Como é que ele tá sozinho na parada, como é que ele pega ônibus? Só que de repente ele enxergou, deu um milagre lá, ele viu o ônibus passando. São pessoas que ajudam. Se não tiver ninguém para ajudar, vai passar 1000 ônibus lá na parada e ele não vai pegar. Valdivino ao piano. Quando eu ando nas ruas, eu memorizo, por exemplo, as minhas paradas. Eu memorizo algum ponto de referência mental, assim, para mim, que para quem enxerga é irrelevante. Igual, por exemplo, às vezes para quem enxerga um pequeno desnível na pista é irrelevante. A pessoa vai se atentar mais a uma placa, de repente um prédio. Como eu não tenho isso, então a memorização é nesses pequenos detalhes. Às vezes, se um ônibus passa em um determinado local
que ele pega sempre uma tampa de bueiro, por exemplo, pelo o ângulo da pista. Aquilo ali me serve de referência. Já é uma referência auditiva. Já é uma referência. A gente trabalha mais com a referência auditiva, assim, para memorizar as coisas. Igual eu vou descer, digamos, na minha parada. Tem um momento que eu já sei que o ônibus vai fazer aquele determinado movimento na descida do viaduto, porque quando ele vem de onde ele vem, não dá para você perceber que ele vai subir no viaduto. Mas quando ele faz aquele balançado, que o ônibus balança, eu já decorei que aquilo ali, a próxima parada é a minha. Então, às vezes a pessoa pergunta, mas como ele desce na parada dele? É porque eu memorizei um ponto de referência para eu descer ali na minha parada, entendeu? Marcos toca flauta em um local aberto. No Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, eu passei a aprender com uma professora a tocar as notas. E de primeira assim eu comecei a tocar as notas certinhas, sabe? Do dó maior ao dó menor. Como é que funciona a memorização sua com relação a esse aparelho, aos aparelhos? Você vai escrever pra gente, fica à vontade. Gabriel manuseia um celular. Antes de eu aprender a mexer em celulares, eu pedi assim, ó, quando apertava o menu aqui, ó. Aí lia alguma coisa, mensagem, contato, e vai na sequência aqui, ó. Aí eu chego na parte dos toques, né? Eu vou entrando por aqui. Claro, fui ensinado, né? Aí que nas setas mudam aqui, ó. E durante esse processo, né, de aprendizado, até um certo tempo, você consegue perceber assim, Com certeza. mudança de comportamento, autoestima? Como é que você pode escrever um pouco pra gente? Assim? Cara, com certeza. Às vezes chega cru sem saber nada. Aí de repente está lendo. Por exemplo, nós temos Celso. um aluno que com acho que mais de 20 anos, 25 anos, ele ainda era analfabeto. E esse cidadão, depois a gente descobriu, ele aprendeu a ler, escrever, está bem desenvolvido na parte de braille, descobriu que ele é um ás da viola caipira. Entendeu? Um rapaz que toca divinamente bem, mas não quer saber de estudar música. Ele acha que ele só quer tocar, estudar não. Já gravou CD com dupla sertaneja, ele tem um trabalho musical na praça, é mais estudar música. Eu já estou saindo aqui para a escola para ver se o professor da viola viu, falou assim, isso aí não tem o que aprender mais. Em termos de prática instrumental, não, né? Valdivino sentado ao piano. Você acostuma com uma coisa em um determinado lugar, você não precisa nem estar vendo aquela coisa para você saber que aquela coisa existe ali. Então, é como se fosse uma visão mental, assim. Eu ando em casa, por exemplo, pode estar a qualquer hora, de dia, de noite. Eu ando, não esbarro em nada, o telefone toca, eu saio correndo dentro de casa. Mas se alguém puxa uma cadeira e coloca no meio do caminho, é fatal, porque aquilo não estava dentro da minha memorização. Para mim, aquela cadeira estava embaixo da mesa. Se você me perguntar, por exemplo, o que eu consigo ver, eu não consigo te dizer também, porque ao mesmo tempo que eu olho, eu vejo uma moto. Inclusive, eu te dou esse exemplo que aconteceu comigo. Eu cheguei na rodoviária, olhei assim, uma moto bem na minha frente, assim, eu vi a moto perfeita. E virei pro lado e bati no ônibus. Falei, é incrível, né? Você vê uma moto e não vê um ônibus? É uma coisa meio confusa, assim, porque a retinose, conforme ela vai diminuindo a visão, ela vai ficando confusa também. E a minha, ela atingiu justamente a parte central, então eu só tenho visão lateral. Acaba que eu não consigo, por exemplo, eu forçar para ver alguma coisa, me dá dor de cabeça. Eu tenho que ver espontaneamente. Às vezes eu tô tocando, por exemplo, em casa, você viaja, cara, você não pensa em nada, você viaja, simplesmente você toca, de repente quando você cansa, você fala, nossa, já toquei 2 horas? Nossa, como isso aconteceu? Você voa assim, às vezes quando você tá tocando no palco, por exemplo, já é outro pensamento. Você tá tocando ali, pelo menos acontece comigo, dificilmente eu consigo viajar na música. Quando eu tô tocando em público, assim, dificilmente eu consigo viajar na música, porque a atenção é maior. Eu fico prestando atenção em todos aqueles detalhes que eu marquei para mim ali, para eu não me perder.
Então a tensão é muito grande. Eu particularmente não consigo viajar quando eu tô tocando em público assim. Eu consigo viajar quando eu tô sozinho, assim, eu toco, aí eu esqueço da vida. Valdivino toca piano. Imagens embaçadas de paisagem. Você vai na livraria lá, você compra seu livro de música, você vai estudar em casa. E o deficiente visual, onde é que ele vai comprar o livro em braille? Onde é que existe esse livro? Partituras em braille são mostradas. Celso observa uma folha de papel. Enquanto você pega uma música, pega uma música aqui eu já estou lendo, e aqui eu já estou, né? E posso botar a música aqui, pegar meu instrumento e executar, só olhando aqui, ó. Tá, pô, isso é assim, né? Já o deficiente visual não, ele vai ter que passar o dedo várias vezes, pegar o instrumento, pedacinho da música, no final você te dá a música prontinha. Eu tenho experiência com isso com o João, que toca gaita. Né? E a gaita tem um inconveniente assim, porque, eu não vou dizer assim, ele usa as duas mãos, né? A maioria dos instrumentos você usa as duas mãos para tocar, né? E a gaita, na gaita, por exemplo, o João, ele malha compasso por compasso. Se eu dou uma música para ele hoje segunda-feira, na outra segunda-feira já traz a música prontinha. Valdivino. Para mim, eu separo a música por partes. Eu não consigo decorar a música no inteiro, assim. Simplesmente a música chegou e eu decorei. Eu tenho que ter um ponto até... às vezes tem música que eu toco que eu tenho 5, 6 referências para eu não me perder. Aí eu cheguei naquela referência, eu já fico pensando na próxima referência que eu já marquei para mim. Quando chega na próxima, eu já lembro daquele compasso e já penso na outra referência. Para eu não me perder, eu vou sempre por referência na música, assim. Mas eu tenho uma ligação, não sei se isso acontece com todo deficiente visual, eu não sei, ainda não cheguei a perguntar para ninguém. Comigo eu tenho uma relação com as notas mais ou menos ligado por cor, igual eu já cheguei a enxergar bem, assim, razoavelmente bem. Então eu conheço todas as cores que você me disser. E eu costumo associar muito quando as pessoas estão me passando uma música, igual você está aqui e você vai dizer, ah, toca tal música para mim. Aí se você chega e me diz, por exemplo, ah, e você vai tocar um sol, eu já imagino o formato dele no teclado do piano, mas como se fosse uma coisa amarela, assim, entendeu? Eu penso na oitava do piano, que a gente começa aqui, tem o... Valdivino toca piano. Aqui eu toquei uma oitava. No momento que eu tô falando com você, essa oitava daqui de dó a dó aparece automaticamente na minha mente, entendeu? Porque eu pensei nessa oitava aqui, se você me disser, ah, partindo de dó, automaticamente eu já vi na hora. Se você me disser, ah, monta um acorde partindo de mi, na hora, vem na mente, assim, espontâneo. Mas eu tenho que pensar, na minha mente eu tenho que ver essa oitava do piano. O que mudou na sua vida, o que você aprendeu e vem aprendendo com esse trabalho, né? Que você desenvolve junto com os deficientes visuais? Uhum. Eu aprendi muita coisa. Por exemplo, tudo que eu sei hoje é na área de educação especial para deficientes visuais, né? Celso. Mas em termos de vida, por exemplo, eu aprendi a respeito, aprendi a ser grato. O aluno deficiente visual ele é muito grato ao professor, confiança, ele confia no professor. O professor fala e ele acredita que aquilo é a verdade. É tanto assim, nos cursos que eu ministrava na curso de leitura e escrita braille, eu fazia pelo menos uma aula de orientação e mobilidade. Por exemplo, eu vendava todos os alunos e mandava sair pela escola. Falei assim, ó, vou vendar vocês vão até, por exemplo, a cantina da escola e voltam. Exatamente para manter essa relação de confiança, para eles verem como é que isso funciona na prática. O cara não está vendo nada, o outro é que está vendo e você está acreditando no que ele está falando. Quer dizer, a experiência é muito boa se a gente fizesse isso com todo mundo que enxergasse, tirasse a visão dele por alguns minutos, eles iam dar valor mais à visão e ia respeitar mais o deficiente visual. Imagens embaçadas de paisagem. A gente pensa assim, rapaz, eu não tenho problema nenhum. Né? Como a Mara falou, você não tem problema nenhum, só sou cego. Isso aí foi uma frase assim, que eu tirei pra minha vida, sabia? Eu acho que a última palavra é o seguinte, faça o que você gosta, né? Como eu faço e seja feliz. Independente da área que você tiver, independente da sua deficiência. Porque deficiência eu acho que todo mundo tem. A minha é mais visível, a sua pode ser interna, mas todo mundo tem uma deficiência. Então, cabe o cara fazer o que gosta e ser feliz.
Direção Zeca Zener. Direção de fotografia e som, Silvio Lima. Roteiro, Roberta Quintino. Produção, Silvio Lima, João Cafarelli, Zeca Zener, Danilo Sueiro, Ana Marta, Valquíria Souza e Roberta Quintino. Montagem e finalização, Silvio Lima e João Cafarelli. Trilha musical, Valdivino Correia. Still, Ana Marta e Danilo Sueiro. Making Off, Ana Marta e Valquíria Souza. Um filme produzido por alunos do curso de Comunicação Social, Cinema e Mídias Digitais. Uma coprodução Gran Mídia. Agradecimentos especiais, CEP, Escola de Música de Brasília, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Professor Celso Tavares, Professora Marúzia Coelho, Professor José Eugênio de Matos, Adriana Lopes. Biblioteca Falada, um projeto de extensão da FAAC, Unesp Bauru. Audiodescrição, coordenadora Diana Vanderlei. Roteiro e edição, Diana Vanderlei. Locução, Mara Carvalho. O projeto Biblioteca Falada é coordenado pela professora Sueli Maciel.